Sim, nós vamos falar, sabe do quê? Casamentos, problemas no casamento. A flexibilidade dentro do casamento, ela é imprescindível. É um casal não ter esse negócio de senha escondida. O direito à individualidade a gente precisa ter dentro do casamento. Eu não preciso não. Você tá namorando uma pessoa que tá te traindo, que tá fazendo alguma coisa, sai fora. Tem uma história construída, né? Às vezes tem filhos, enfim, tudo isso envolve. É óbvio que isso não pode te prender em uma relação que tá te fazendo mal. A agressividade, a agressão no casamento. Quando chega ao ponto da agressão, a gente tem que ter muito mais cuidado. Tá vendo que o trem tá errado, mas tá lá, vou sofrer, mas eu quero lutar por ele, eu quero lutar por ela. Amado, lute por você. A ideia do trair vem muito de uma ilusão. Isso acontece normalmente com gente muito vagabunda, né? Que gosta de meter, de colocar chifre na outra. Né? Qual é a maior dificuldade dos casais hoje em dia? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, mês virou, né? Pois é, e esse mês vocês vão amar. Esse mês nós vamos falar, sabe do quê? Casamentos, problemas no casamento, mais precisamente falando. E quem nunca? Quem não tem? A gente inventa de casar e aí depois vai saber como lidar com a situação, né, gente? É cada presepada que vem pela frente, não dá nada não. Nós vamos ter aqui a minha amiga de hoje, a minha convidada, a psicóloga, a doutora Laís. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Ana, e você? Tudo ótimo. Começa o mês novamente, né? Sim. Mais um assunto. Mas casamento é aquela coisa, né? Já vamos começar falando. Por que dá tanto problema, né? A pessoa, eles não se amam, a pessoa não tá ali com a outra por amor, por livre e espontânea vontade. O que dá errado no meio do caminho? É que na realidade são duas pessoas diferentes, que têm às vezes um funcionamento, personalidades diferentes, é uma forma de funcionar diferente, né? Vivendo juntas e aí a rotina e a convivência diária. E tem sempre o mais filha da mãe entre os dois, né? Aquele que nunca quer ceder. Aí é um dos ingredientes para dar errado, né? O casamento ele exige, né? Exige uma flexibilidade, ao mesmo tempo a individualidade também precisa ser preservada, né? Então tem o ceder, né? Mas até que ponto? Então o ceder é saudável dentro do casamento, mas não ceder a ponto de extravasar o meu limite. Eu cedo até o ponto que eu não me firo, né? Então isso é muito importante, mas a flexibilidade dentro do casamento ela é imprescindível. No teu consultório, quais são os maiores dramas assim de um casamento? O que acontece é o seguinte, né? Qual é a maior dificuldade dos casais hoje em dia? Tanto a comunicação, né? Então eu não escuto mais o outro, a dificuldade de investir um tempo de qualidade na relação, então às vezes esse casal já deixou de projetar, de sonhar junto, né? E acaba que um não entende o outro, né? Então essa comunicação defasada, eu acho que é o que mais acontece. Eu não trabalho com casais em consultório, eu trabalho com, às vezes na terapia individual, tenho inúmeros pacientes que têm às vezes essa dificuldade no relacionamento, e aí a gente trabalha em parceria com o terapeuta de casal. Mas esse olhar e esse trabalhar em função da relação é estritamente necessário, mas normalmente a defasagem é a comunicação. A comunicação. Falando em comunicação, hoje em dia os meios de comunicação estão cada vez mais fáceis de você se comunicar com quem não presta, né? Tanto o homem se comunicar com as mulheres vadias que estão na internet ali, ó, só esperando dar o bote para poder ficar, tanto como casado, como solteiro, porque tanto faz que agora ficou muito fácil. Quem tem o sangue da prostituição tá, ó, beleza, né, para essa vida. Como pro cara que é biscateiro. Não é, gente? Você vai casar, as oportunidades estão ali, olha, na boca da botija. Como é que faz esse negócio de celular, Facebook, senha? Você é favorável ou contra a mulher, um casal, não ter esse negócio de senha escondida? Então, né, o direito à individualidade a gente precisa ter dentro do casamento. Eu não preciso não. Eu não preciso não. Quem quiser casar comigo pode esquecer. Senha, vai me dar senha. Mas ó, o que isso denuncia? O que a gente tem que pensar? A partir do momento que eu exijo que o outro me dê a senha, né, o que eu estou denunciando? Uma insegurança, uma dificuldade de confiar. Então aí já é um pontinho que a gente acende uma luz vermelha, né? Opa, peraí, a relação não está caminhando legal. Por que eu estou insegura? Por que eu estou insegura? Eu vou me defender. Posso igual em sala de aula, eu quero me defender. Não é nada disso. Eu sou uma pessoa que eu exijo a senha. E sabe por quê? Porque os tempos mudaram. O negócio mudou, não é? E mudou rápido demais. Agora, se você divide uma cama, se você divide uma história, se você divide uma vida, dividir uma senha não é legal. Dividir uma senha, eu tô entrando na vida da pessoa, mas eu entro de mergulho de braçada. Eu não aceito que eu nem tô namorando, tá, gente? Eu estou atualmente solteira. E algumas pessoas vão falar, vai continuar com essa mente.
Pois eu prefiro. Se eu tiver que namorar uma pessoa, e já vou avisando logo, sabe? Aqui eu já faço namoro não é namoro na TV, é namoro na internet. Se eu tiver que namorar alguém, que essa pessoa vem com essa mania de eu vou esconder, eu não escondo nada meu. Vou esconder senha, vou esconder não sei o quê, ficar ali conversando. Ah, pare com isso. Ah, pare com isso. É a mesma coisa de deixar a pessoa sair. Imagina, você pensa isso mesmo? Sim, eu acho que o direito à individualidade do outro, ele passa a senha se de fato ele quiser, ou se ele se sentir à vontade para isso. Porque não necessariamente o fato de eu não passar a minha senha e ter a individualidade, porque assim, o desejo de trair, ele sempre existiu. Então, o que acontece é que essas ferramentas, o celular, o Facebook, viabilizou. É óbvio que viabilizou, então, mas o desejo de trair... Se o cara é vagabundo, ele vai ser vagabundo, ele vai trair mesmo. Né? Se a mulher também não prestar, ela vai trair mesmo. O desejo está ali. Então, o fato de você ter ou não a senha, na verdade, não vai fazer muita diferença. E essas coisas, mas eu exijo ainda a senha. Não vou mudar de ideia. Imagine, isso aí pra mim é fato. Fato, começou um relacionamento. Eu não vou olhar toda hora, porque quando a pessoa não te dá motivo, você nem olha. Ela te deixou ali a senha, tudo para você olhar, você nem vai olhar. O que eu não gosto é quando fala, não pode. Não pode porque está fazendo errado. Não pode porque está fazendo errado. Porque as pessoas têm muita mania de ficar batendo na tecla, né? Tá vendo que o trem tá errado, mas tá lá, vou sofrer, mas eu quero lutar por ele, eu quero lutar por ela. Amado, lute por você. Você não tem amor próprio? Gente, o que eu vejo de gente querendo lutar e querendo ir para psicólogo, psiquiatra para salvar um casamento com uma tranqueira. Gente, meu programa, eu não posso passar a mão na cabeça de vocês. Você está namorando uma pessoa que está te traindo, que está fazendo alguma coisa, sai fora. Sai fora. A gente precisa sempre analisar que ponto está nessa relação, quanto que os dois têm o ímpeto de investir nessa relação, quanto cada um consegue fazer uma análise de quanto tem falhado, né? Porque quando a gente fala em casamento, né, a gente toma sempre muito cuidado pelo seguinte, tem uma história construída, né? Às vezes tem filhos, enfim, tudo isso envolve, é óbvio que isso não pode te prender em uma relação que está te fazendo mal, né? E a gente analisa uma série de fatores ali, né? E o que mais faz mal, eu acho, para as pessoas é essa insegurança, essa incerteza, o que é bom para um casal. Para mim, um relacionamento bom é um relacionamento leve. Onde você deixa o celular aí, tocou o celular, sinal de WhatsApp, a pessoa já fica com medo, ele fica tenso, você fica tenso, todo mundo fica tenso. Que graça ter um relacionamento. É difícil, é trabalhoso ser traidor. Porque quando o cara tá te traindo, você vê que ele tá morrendo de medo. Por que ficar numa relação? Ou por que você vai se prestar esse papel? Eu nunca vou entender isso. O cara te traiu, larga dele, a esposa te traiu, gente, tá cheio de outras mulheres, mas hoje em dia ninguém presta. Mentira, eu sei que eu presto, eu existo. Então eu sei que existem pessoas que prestam. Eu prefiro acreditar que existem também homens que prestam. Mas olha, já atendemos casos em parceria, que nem eu te falei, com psicoterapeutas de casais, onde houve uma traição. Mas aí, mesmo com essa traição, esse casal consegue, às vezes, trabalhar os fatores que levaram a essa traição e aí continuar dentro desse casamento, né? Então, é óbvio que isso exige uma maturidade, isso exige muito do casal. Mas o quanto você está disposto a investir naquela relação de uma forma saudável, né? Mas é possível. Vocês sabem a opinião, né? Larga. Minha opinião é... Não olhe para trás, por isso que eu trago um profissional perto de mim. Porque eu tenho umas opiniões super contrárias à do profissional, possivelmente dos pastores, dos padres, não sei. Mas olha, para mim a traição já é motivo de você largar e não olhar para trás. Fez essas coisas. Onde já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus, hein? Outro motivo que eu acho que a pessoa ser imperdoável no casamento, a agressividade, a agressão no casamento. Eu até vou falar com paz e pastor, porque ninguém falou sim lá no altar para ficar tomando pancada na cara, não. Eu acho que isso aí também aí são as relações abusivas, né? O problema é que a pessoa que tende a colocar outros sob julgo são pessoas que normalmente têm um autoritarismo e têm essa tendência à agressividade, dificilmente mudam, né? Porque ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho, né? Então a gente tem que pensar nesse ponto. Mas quando chega ao ponto da agressão, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque normalmente são pessoas que não param na primeira agressão, né? Não, vai continuar. Já é dela ser agressivo. E tem uma coisa, você falou que as pessoas não mudam, só quando a pessoa quer realmente melhorar, porque nós somos seres mutáveis. Não, nós mudamos, a gente não consegue mudar o outro se o outro não quiser. Se o outro quiser, ele muda, né? Então, se ele não mudou por você, amada, larga a mão.
Se ele não mudou por você, é porque ele não está colocando a relação em primeiro lugar. Ele está colocando assim, eu vou continuar fazendo o que eu quero, se você quiser ficar bem, se você não quiser ficar, ó. Então, para ele também. Não, para ele também. Largue a mão. Ah, eu sou assim, sabe? Eu acho que eu posso até sofrer, só que eu sofro por ter terminado, já passa. Já passa e a esperança é de encontrar um outro melhor. Eu não fico nessa de vou ficar sofrendo. Eu sofro enquanto eu acho que vale a pena. Fez uma coisa pra mim que deu, tchau. Viro as costas, mas não olhe mais. Não vá lá atrás, vá namorar quem quiser. Azar de quem ficar com essa tranqueira aí que você vai pegar, não é? Você não acha? Acho que a gente tem que ter um cuidado. A psicóloga do lado. Você não acha? A gente tem que ter um cuidado, assim, cada caso é um caso, é muito difícil a gente generalizar, né, que nem situações de agressão são situações mais graves, às vezes realmente o casal precisa fechar, porque quando a gente opta pelo divórcio, isso deve ser feito de uma forma madura, dificilmente acontece, mas é o ideal, né, poxa, se eu quero me divorciar, eu vou fechar bem esse ciclo para mim conseguir ter uma outra relação, não arrastando as consequências dessa. Porque o que acontece é que às vezes a gente pega a consequência negativa e tudo aquilo que você viveu, sai de um divórcio de uma maneira muito tumultuada, não resolve não fecha aquele ciclo e às vezes você começa uma outra relação, você leva toda uma carga. Leva para outra relação. Só que isso daí também já é um povo meio doido, né? Porque todo mundo já tem uma relação. Se você não fechou a relação lá atrás para começar uma outra relação, você já está começando com uma pessoa meio perturbada. Não é? Porque eu já tive vários relacionamentos. Toda vez que eu fechei o último, eu não levei pro próximo, não. Eu vivi intensamente o relacionamento que eu estava com o próximo. Eu era daquela pessoa ali. Mas é da personalidade da pessoa, não vai saber nunca. Nunca. É uma pessoa, sabe aquele pato mocho que fica no meio do asfalto, que não sabe para onde que quer ir? Aquela pessoa que não cresce. Essa pessoa é a pessoa que você tem que correr. Corre dela. Corre, porque isso daí não vai prestar. Começou também um relacionamento que você viu que ficou olhando para trás, sai fora, porque não é que a outra era importante, é que essa pessoa é fraca. Você está com um fracassado do teu lado ou uma fracassada. Porque gente realizada não faz isso, faz? Não, né? Se a pessoa está bem resolvida, se é uma pessoa madura e está disposta a lidar com maturidade, aí dificilmente vai ser um comportamento que ela tenha, né? Eu não quero te deixar mal. A psicóloga, a psicóloga já tá ficando assim, ai meu Deus, ela tá exaurindo as minhas forças. Mas sabe o que é, gente? É que esse negócio de casamento é meio complicado, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de sangue nas veias. Um pouco, não é muito, assim, tudo dosado. Só que eu não acredito que você tenha que ter senhas. Não sei, se você venha inteiro. Se você for, vai inteiro. Quem vai pela metade não vai funcionar. Não vai funcionar. Lá na metade do caminho, vai ficar pela metade. Porque você não vai conseguir. É um relacionamento que não consegue. E eu acho que as grandes coisas que estão acontecendo, que as pessoas estão terminando, é porque elas estão pela metade nos relacionamentos. Porque a facilidade em trair é muito grande. Então você fica assim, entre a facilidade de trair ou ficar naquele casamento monótono com aquela pessoa. E no final todo mundo é infeliz. Porque procurando ficar com todo mundo, você é a pessoa mais solitária do mundo. São ilusões, né? Normalmente, quando há o desejo de trair, é isso que a gente precisa fazer, né? O porquê desse desejo está instalado. Porque essa pessoa sente o desejo de trair, né? Porque sempre vem o desejo antes da ação. Então, é preciso identificar porque esse desejo está ali, né? E aí, o problema é que às vezes o erro não está no outro. Na verdade, não existe um erro. A gente fala que nunca a culpa... Existe um problema, então a gente precisa acessar esse problema juntos, né? Mas a ideia do trair vem muito de uma ilusão, né? Eu vou entrar em uma relação que vai me suprir em alguma área que essa relação não está me suprindo, né? E aí, na realidade, é um engano, porque ninguém tem a responsabilidade de suprir ninguém. Então, se eu deixo uma relação para ser suprido de uma outra forma, não costuma funcionar muito. Isso acontece normalmente com gente muito vagabunda, né? Que gosta de de colocar chifre na outra. Elas colocam sem o menor problema. Gente, foge, olha, vai por mim, acreditem na tia Ana. Acredita em mim, não vale a pena. Não vai valer a pena, não vai. Você vai ficar batendo ali, não vai funcionar. Todas as vezes que você, homem, não tomar atitude em relação a essa mulher, ela vai continuar te metendo chifre, ela vai continuar te traindo. A mesma coisa para você, mulher. Não deu jeito, ele vai te trair de novo, porque ele sabe que é só conversar, chorar e fazer uma sessão que você já vai ficar toda boazinha. Nesse ponto eu sou tão convicta.
Tá bom, não vou conseguir te convencer. Não vai. Mas vamos conversar com pessoas, de repente, que estão aí tentando salvar o relacionamento. O que fazer para tentar salvar um relacionamento que está nessas situações assim? Então, na realidade, o que acontece? As pessoas, quando a gente quer salvar uma relação, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer, qual a minha contribuição nessa relação, né? O que eu posso fazer para melhorar essa relação, né? Como eu tenho funcionado na relação. É óbvio que isso tem que ser dos dois lados, né? A gente precisa avaliar isso, o quanto que o meu cônjuge também quer investir nessa relação, e essa avaliação individual é muito importante, né? Esse olhar para si também. E aí, o que normalmente eu observo dentro do consultório, né? Às vezes, os casais, eles têm a visão, sabe, eu falo que é meio que como se eles tivessem uma trincheira de guerra mesmo, né? Então, um fica de um lado atacando o outro e vice-versa. E aí, essa ideia de lados opostos e de ataque gera um desgaste muito grande, muitas feridas, porque daí eles saem da relação muito ferido, e o problema em si não é atacado, né? O problema cresce a ponto da relação ser destruída e você acaba levando muita cicatriz disso. Então a ideia é, poxa, a gente está do mesmo lado, a gente está enfrentando uma crise, uma dificuldade, um problema, mas o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Quais que são as minhas falhas, as tuas falhas, de que forma a gente pode se ajudar? Olha, eu não estou conseguindo nisso, preciso da tua ajuda, né? Então são coisas bacanas que a gente pode fazer para tentar ainda salvar esse casamento. Mas esse olhar de que a gente está do mesmo lado, né, de que a gente trabalha junto e que a gente tem um problema, a gente não é o problema, é importante, né? Então, por que eu estou com essa limitação, com essa dificuldade? Peraí, preciso da tua ajuda para mudar nesse sentido, né? Porque eu volto naquilo que sempre eu falo, né? Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho, né? Então, e às vezes a ajuda do profissional é bacana, né? Que olha a situação de fora. Então, isso é importante. E se a pessoa realmente quer salvar esse casamento, gente, se você realmente está empenhada, como a doutora Laís falou, de repente você está casada aí 10, 12 anos, 15 anos e tudo mais, ou você acabou de casar e quer dar nova chance ao seu relacionamento, tem filhos e tudo mais, realmente, de repente, você tem que dar uma olhada. Eu continuo achando que não, mas Ana, sabe, eu acho que a partir do momento da traição acabou. Eu acho que eu toleraria tudo mesmo. Vamos aguentar junto sem grana, vamos aguentar junto discussões diárias, vamos sentar e conversar para renegociar, mas traiu, acabou. Para mim acabou. Agora, quem consegue ou acredita que vai conseguir, eu acho que a melhor opção é procurar ajuda. Tá? E eu já vou logo avisando, padres, freis, pastores, estão chegando, tá? Com esse assunto. O que você acha? Que eles vão gostar de falar comigo? Não, com certeza não. Pessoal, gente, quarta-feira que vem, vamos pegando o ritmo aí, tá? O assunto é casamentos. Eu tenho uma opinião muito formada sobre casamentos, traições e tudo mais. E eu gosto de chamar as pessoas aqui para dar uma dica para vocês, uma ideia de como salvar o casamento de vocês, e ao mesmo tempo eu dou a minha opinião, que é a opinião mais drástica e mais dramática que existe, que eu não posso ficar sem dar minha opinião, tá? Laís, vamos fazer mais programas pra gente falar. Vamos. Caso a pessoa resolver largar de vez, ela vai ficar péssima. Sim. Péssima, tá? Só que passa. Nós vamos dar dicas pra vocês, tá bom? Gente, um beijo grande. Quarta-feira, mais um programa, e agora com o líder espiritual falando comigo sobre casamentos, tá? Como salvar um casamento que tá na beira do abismo. Será que tem jeito? Vamos ver com eles. Beijo grande, até quarta-feira. Tchau!